A criança de hoje, o aluno de hoje, o adolescente de hoje é pura descoberta. Nós, educadores, precisamos auxiliá-los nessas descobertas. Como são os alunos hoje em dia, como são os adolescentes hoje em dia, como são as crianças hoje em dia, pensando na atividade educativa, são curiosos. Muitos dos problemas que nós vemos nas escolas está justamente relacionado ao fato de a educação, de maneira geral, não ter percebido qual é o desejo do aluno hoje que passa pela escola. O aluno de hoje, ele precisa desenvolver percepções de temas complexos e a escola tem medo de mexer em temas complexos. O aluno de hoje precisa criar conjuntamente, com coletividade, e a escola de hoje trabalha com a individualidade, uma carteira atrás da outra. O aluno de hoje, ele precisa repensar as funções sociais e a escola de hoje quer impor as condições sociais e as funções sociais exatamente como eram no passado. Muitos me perguntam por que a criança ou o adolescente hoje tem tanta dificuldade de se adaptar às atividades pedagógicas ou às atividades escolares. É de extrema necessidade a compreensão desse fenômeno que acontece em praticamente todas as escolas brasileiras. O aluno, seja ele criança ou adolescente e até os adultos no ensino superior, eles estão o tempo todo falando da necessidade da transformação da escola. Eles estão prontos para construir a escola transformadora. No entanto, eles trazem questionamentos, trazem necessidades de novos processos educativos e a escola não os acompanha. Por exemplo, buscar o protagonismo social. Essa é uma necessidade do jovem. Todo jovem hoje, do que está no ensino médio, ele quer ser protagonista social. Ele quer ter essa condição de protagonizar experiências sociais. No entanto, ele chega na escola, a escola isola ele numa carteira, um atrás do outro. Então, a falta de protagonismo social leva o jovem a desistir da atividade educativa. Outra coisa que é muito importante para que possamos entender por que é que há esse desinteresse da atividade pedagógica por parte da criança e do jovem é que eles querem e precisam mexer em temas polêmicos, em temas complexos, mas a escola foge de temas complexos. Então a gente vê que há uma explicação para o jovem ou para a criança não se apaixonar tanto pela atividade educativa, porque a atividade educativa não possibilita ele desenvolver o protagonismo e ele quer ser o protagonista. Por isso que a gente vê tanto youtuber aparecendo. A necessidade de ser blogueiro, de ser o YouTube, está dizendo para nós educadores que o jovem, que a criança quer o papel de protagonista, mas na escola a gente quer que ele reproduza conteúdos, né? Por outro lado, ele quer mexer em temas complexos, em temas polêmicos, porque estas são as inculcações dele, as dificuldades dele, mas a escola foge de temas polêmicos, né? O jovem e a criança quer repensar os papéis sociais, mas a gente chega lá na escola, a escola quer impor o papel social, quer impor aquela determinação do século passado. E aí a criança e o jovem não se encontram. O aluno de hoje, ele quer criar conjuntamente, mas a carteira dele está separada, ele não pode trabalhar em grupo e a escola não permite. Essa observação que eu estou fazendo é para que possamos compreender que há uma razão para o aluno não se apaixonar pela atividade educativa. Não é que a escola deixou de ser interessante, não é que os materiais didáticos não seduzem, é que o aluno está dizendo para nós educadores, eu quero uma escola transformadora, eu preciso de uma escola transformadora, mas do outro lado a escola quer ser tradicional, quer ser uma escola que não dá conta mais desse jovem da contemporaneidade. E essa escola que não dá conta é justamente a escola que
trabalha com os velhos paradigmas, não apresenta projeto do novo, não trabalha com temas complexos, não repensa as funções sociais, não cria conjuntamente e não possibilita que o aluno seja protagonista. Então, quem quer de verdade transformar a atividade educativa a partir do aluno, tem que ouvir o aluno. O nosso aluno tem muito a dizer sobre a experiência dele na família, sobre a experiência dele na comunidade, sobre o que falta para ele na vida, na comunidade, nos partidos políticos, na igreja e nos espaços por onde ele transita. Mas para ele fazer isso, nós precisamos de tempo do aluno, né? E aí entra aquela nossa observação da importância da caminhada. A escola hoje virou uma escola só de finalizações. Se cobram, sobretudo os sistemas municipais, estaduais e federais, cobra a chegada, literalmente a aprovação dos alunos. No entanto, e o percurso? Como é que o aluno fez esse percurso? Aí é que está a importância da caminhada lado a lado de alunos e professores. Nós temos que desenvolver uma resistência nesse sentido. O percurso, a caminhada, o desenvolvimento, os projetos realizados ao longo dos anos escolares, eles sim são mais importantes que a chegada, porque a chegada é aprovação ou reprovação. Mas e a convivência, né? O estar junto, o pensar junto, o realizar junto. Então, o aluno de hoje, o adolescente de hoje, a criança de hoje, ela quer esse protagonismo, ela quer essa experiência social de convivência, ela quer trabalhar com temas complexos, ela quer ser protagonista de mudanças e a escola precisa de fato aceitar isso, para trazer alegria e benefício aos alunos, mas alegria e benefício também aos professores. Esses dois atores fazem o processo educativo acontecer e são eles que determinam muitas coisas dentro da sociedade. E, como eu sempre digo, educar é sim um ato de persistir com delicadeza.